Chegou a tropa, acionista põe ovelha pra correr. Para com essa conversinha, passa PlayStation e o grau. Não sabe brincar, então desce pro play. Meus amigos, chegou a hora da prova final. Será que passou? Vamos conferir agora. Como assim você ainda não entrou nos grupos da Promobit Games? Pagar mais barato, ter acesso aos melhores cupons de descontos de jogos em pré-venda, acessórios e consoles não é o suficiente para você? Então hoje eu vou te falar mais um benefício, tá? O programa de sorteios da Promobit. Existe um link específico da Promobit que você pode participar dos sorteios que são realizados constantemente. E o próximo é do lançamento que vai vir da Sony, hein? Vai ficar de fora? Então já aproveita e garanta o seu lugar acessando aqui no link da descrição. Fala aí, galera! Estamos aqui em mais um vídeo do canal para vocês com mais um review honesto, quadro tradicional que nós criamos aqui no canal já há algum tempo e onde eu faço avaliação de alguns títulos que eu tenho vontade quando eu quero e quando eu bem entendo para vocês. Só que já fica um aviso, essa review vai ser diferente das tradicionais que eu já fiz no canal porque teremos duas mudanças. O número de críticas e de elogios não vai ser o mesmo. E o segundo ponto, eu vou dar a minha nota, da minha experiência, do que eu passei, levando em consideração todos os pontos que eu vou citar aqui para vocês, exceto por alguns que não tem nada a ver com qualidade ou não do game, mas que são necessários de serem ditos também. Vocês sabem que no decorrer dos vídeos que eu fiz aqui no canal, conforme foram saindo as notícias, inclusive vazamento, eu falei pra vocês que um dos pontos logo de cara que eu enxerguei é que aparentemente aqueles $70 não valiam o que estava sendo entregue, tá? Então é óbvio que eu vou sim achar totalmente lógico que vocês me questionem. Por exemplo, então por que, Lorde? Você comprou o jogo? É aí onde está a minha resposta. Eu não paguei o preço cheio. Lembra aquilo que eu falo para vocês sobre mídia física? O valor que eu paguei com o valor oficial, se for comparar, o oficial tá 40% mais caro do que eu paguei. Então eu vou só deixar aí na sua cabeça a matemática agir para você ver como eu saí ganhando. Segunda coisa que eu quero mencionar aqui, a minha experiência do jogo foi baseada inteiramente no gameplay, sem rushar, sem pressa nenhuma. Eu assisti todas as cutscenes, olhei todos os cantos dos cenários, tudo. O meu total de horas deu cerca de 25 a 30 horas. Inclusive, o game também já está platinado. Sem mais enrolação, vamos logo para essa análise. Galera, eu vou começar com os aspectos positivos e depois a gente vai para a parte pesada, ok? Primeiro, o elogio que eu gostaria de fazer é que, aparentemente, eles pegaram, né, a engine, não sei lá o que foi que eles fizeram, do The Last 2 e passaram para o The Last 1. Ou seja, toda aquela qualidade de textura, de personagem, a malha 3D, o que quer que você possa chamar, está presente nesse remake em questão de visual impecável. Sem dúvida alguma, está entre o topo do que existe de melhor na geração atualmente. E nisso aí a gente vai para o segundo elogio que eu tenho para fazer aqui para vocês, que é um elogio que talvez muitos achem até inesperado, que é a mecânica. Pô, caramba, né? O cara tá elogiando justo essa característica, mas calma, né? Vocês vão entender. Não tem uma novidade na mecânica, só que eu me surpreendi. A última vez que eu coloquei minha mão nesse título foi o quê? Lá em 2017, muitos anos que eu não jogava. E a minha experiência que eu tive de 2013 e 2017 foi fantástica, porque o gameplay era muito fluido, era um excelente gameplay, né, para aquela época, e que para os dias de hoje, surpreendentemente, ainda é muito bom. Lógico que existem críticas com relação a isso, mas eu acabei me surpreendendo de ver o quão bom ele ainda continua, né, envelheceu como vinho. Então esse é um ponto sim que merece o reconhecimento, não tirou a graça como eu pensei que poderia ter tirado. E aí a gente vai então para o último ponto que eu gostaria de falar aqui para vocês, que é justamente o aproveitamento de funções de sistema, no caso do cards, o sistema de cards que a Sony implementou no PlayStation 5, que são aqueles cards que ficam debaixo do menu do game, onde você consegue selecionar atividades, por exemplo, você já ir direto, né, para uma parte do jogo e outras coisas do tipo. Dentre esses cards, existem também os cards de auxílio, que são os cards que mostram muitas vezes dicas, né, do que fazer, onde achar coletáveis e coisas do tipo. E isso no sistema do PlayStation 5 é
fenomenal. E a Naughty Dog ter sabido utilizar isso com a maestria que ela fez no caso desse remake é mais fenomenal ainda. Porque muitos jogos têm diversos coletáveis e coisas ali a se fazer que não aparecem no mapa, não tem indicação de como eles ocorrem, então muitas vezes você acaba tendo que fazer o quê? Olhar no YouTube, principalmente jogos de mundo aberto. Isso é uma coisa que eu nunca entendi desde os tempos antigos até hoje em dia. Por que as produtoras não colocam os coletáveis direto no mapa? Tem que ficar fazendo a gente olhar vídeo no YouTube, tem que ficar procurando coisa e não adianta você vir com esse papinho de ai, tá precisando de ajuda. Ninguém no mundo, inclusive você, consegue achar coletável 100% de tudo que tem no mapa sem ter indicação de onde eles estão. Não vem com o papinho que você nunca conseguisse na tua vida, vai? E como eu falei pra vocês, a Naughty Dog soube usar isso perfeitamente. Todos os coletáveis do game estão presentes nesses caras. Você acha todos os que você precisar sem sofrer, sem ter problema algum. Então, juntamente com isso, existem também, lógico, as funções do DualSense, né? A maneira como existe essa interação com esse novo controle do PlayStation 5 e tem várias opções de acessibilidade também para poder ser mexido e você ter uma experiência ainda mais imersiva. Então, para fechar a parte dos pontos positivos, eu poderia dizer que sim, essa agora é a experiência definitiva dessa obra de 10 anos atrás. A versão do PlayStation 4 pode ser completamente esquecida, porém nem tudo são flores. E agora a gente vai adentrar a uma parte meio pesada aqui do vídeo, portanto, certifique-se de assistir até o final porque faz parte também de uma avaliação. Deixar muito claro e repetir que em nenhum momento eu rushei o jogo, pulei cutscene, nem nada do tipo para poder dizer que agora eu posso opinar a respeito. Não, eu realmente joguei como qualquer ser normal jogaria, né? Você aproveita aquilo que você gastou dinheiro, então você tenta usufruir o máximo possível. Então não foi por má vontade, não foi por não querer e não foi por haterismo, tudo que eu vou falar aqui realmente está presente lá e é negativo. Começando com uma coisa que eu acabei de elogiar, mas como eu falei para vocês, também tem lado negativo. E você já deve saber o que é, estamos falando dela, a gameplay. Eu me surpreendi sim de fato em jogar com uma mecânica de 2013 e ver que ela ainda funciona muito bem para os dias de hoje. Entretanto, isso não significa que do ponto de vista de um remake isso seja aceitável. Quando você fala de um jogo que está sendo refeito, com mecânicas atualizadas, com uma nova engine, tudo novo, você imagina o quê? Que o gameplay também vai ser diferente, o gameplay vai ser aprimorado. No mínimo, mas no mínimo do mínimo, você vai ver um remake, se for de uma obra feita há muitos anos atrás, que já teve continuações, que o gameplay seja parecido com a continuação mais recente, com a última edição da franquia lançada. Eu vou dar um exemplo para vocês, bem simples. Na época que lançou o Metal Gear Solid para o PlayStation 1, nos anos 2000 para frente foram lançando as sequências desse game, como o Metal Gear Solid 2, o Metal Gear 3, depois a gente teve os Metal Gears de PSP, Metal Gear de PlayStation 4 e assim por diante, certo? Naquela época do Metal Gear 2 e do Metal Gear 3, a Konami resolveu fazer um remake do primeiro Metal Gear Solid que eu acabei de falar para vocês, que tinha sido lançado originalmente para o PlayStation 1. Eles basicamente pegaram a engine do Metal Gear Solid 2 e adaptaram ao jogo do Metal Gear 1. Então tudo aquilo que a gente tinha visto no Metal Gear 1 foi passado para o Metal Gear Twin Snakes, que era o nome da versão de GameCube, que era a versão remake do primeiro Metal Gear. Na época, você via que você claramente estava jogando com as mecânicas dos Metal Gears mais atualizados que tinham até aquele momento. Ou seja, o remake foi feito realmente do zero, porque tudo estava refeito. As dublagens do game, os sons, as cenas, tudo foi refeito. E esse não é o caso desse remake da Naughty Dog. O que aconteceu nesse remake, na minha opinião, foi vergonhoso. Como é que pode os caras terem pego simplesmente o código puro do jogo anterior, feito uma parte gráfica legal, mas não ter atualizado as mecânicas? É exatamente o mesmo jogo de 2013 no gameplay. E isso, meus amigos, é uma vergonha. Não dá para você olhar para isso daí e ver os caras te cobrando $70, que é o preço de um jogo novo, em cima de um troço que foi todo reaproveitado. A segunda crítica, galera, ela fala a respeito do conteúdo em si. Como eu falei pra vocês, ok, o jogo foi fiel 100% à obra, tanto é que não mudou grande coisa. Não tem como ser ruim do ponto de vista de conteúdo, segue o que a obra original fez. Só que a gente tem uma grande diferença aí. Galera,
Uma coisa é você fazer um remaster, por exemplo, e nesse remaster, óbvio que ele vai ser 100% igual ao jogo original, porque ele é o mesmo jogo, só que com configurações melhoradas. Agora, quando você fala de um remake, por mais que, obviamente, um remake vá seguir os moldes da obra original, o remake, ele meio que tem a própria personalidade. E o remake é a chance que o desenvolvedor tem de trazer uma coisa que faça você repassar aquela aventura de uma forma ainda mais aprofundada. Não é que a experiência do jogo original seja ruim, mas é um remake. Dava para terem feito muito mais coisa, trazido muito mais conteúdo pro que foi mostrado. Durante o gameplay, vocês vão ver cenas, por exemplo, em que o Joe e a Ellie conversam sobre o passado do Joe, né? Sobre o período entre os 20 anos de gap, né, que existe entre a morte da Sarah e o momento que você começa a jogar com a Tess, e algumas coisas durante esses 20 anos aí, né, de diferença, é comentado entre esses dois de forma muito superficial, muito misteriosa. De tal maneira que fica aquele gostinho, aquela curiosidade do jogador, caramba, mas o que aconteceu com o Joe durante esse tempo? Tem gente que dá risada, olha lá, uma coisinha tão simples dessa, mas é lógico que é uma coisa simples. Olha, por exemplo, a DLC do Left Behind, por exemplo, a DLC do Left Behind é situada entre o tempo em que o Joe sofre aquele ferimento no abdômen até o momento em que ele se recupera e você volta para a história do jogo original. Como é que os caras não tiveram a ideia de fazer um conteúdo original novo que abordasse essa história de mais de 20 anos do Joe? Não precisava fazer um jogo novo, mas acrescentar pelo menos aí umas 5, 10 horas de gameplay num conteúdo extra bem caprichado que justificasse esses $70, porque não faria sentido você pagar mais para ter uma DLC dessas. Já tá incluso no preço, alô? É $70. Um outro ponto da história também que dava para ter aproveitado muito bem é o momento mais próximo do final do jogo, onde o Joe e a Ellie falam sobre a experiência que ele teve quando ele chegou na primeira zona de quarentena dele, que ele via as famílias ali todas, né, inconsoláveis, ele via ali todos os problemas que estavam surgindo no mundo por causa daquela pandemia que estava acontecendo, fora aquelas histórias de pessoas que nem aparecem fisicamente no game, mas você fica sabendo por causa dos bilhetes que você vai lendo durante a trama. Quem aí não se emocionou, por exemplo, com a história do Irish, né, que era aquele cara que vivia nos esgotos do game, e você vai pegando os bilhetes dele, você vai vendo, o cara passou por uma experiência em alto mar para fugir, né, de tudo aquilo que estava acontecendo, aí ele acabou tendo que voltar para as margens, e ali ele começa a fazer os bilhetes de tudo aquilo que ele passava, da família que ele encontrou, a maneira como ele se envolveu ali com a Susan, né, uma das mulheres ali do game, que tinha filhos e tudo mais, e a forma trágica como teve o desfecho daquela história. Cara, aquilo ali dava pra você fazer uma DLC e tanto, e nem isso os caras fizeram. Tudo isso que eu tô falando pra vocês, que são ideias que estão no próprio roteiro, que dava pra ter sido explorado, mas a preguiça, a cobiça da Naughty Dog e da Sony nesse caso falaram mais alto. E vocês vão me desculpar, mas olha, isso não tem nada que justifique um negócio desse. Foi pura vagabundagem. Tem muito remake que sai aí no mercado que traz um conteúdo bacana, mesmo sendo fiel à obra original, mas que é totalmente diferenciado e ainda por cima com um preço mais baixo. Quando você começa a olhar por esse ângulo, você começa a enxergar a gravidade da preguiça, da vagabundagem que foi feita por parte da Sony em cima desse título, que merecia ter tido muito mais respeito e muito mais consideração com base no sucesso que ele proporcionou para a própria plataforma dela. Tá começando a aparecer a Microsoft fazendo o Halo, a vergonha que fizeram com a maior franquia do Xbox. Tem que ter mais respeito não só pela obra, mas pelo jogador que põe o dinheiro no bolso. E quando a gente fala sobre ter respeito com o jogador, que é quem realmente sustenta o negócio, envolve em você também fazer certas coisas que não torne descarada a sua preguiça. Pelo menos corrija os defeitos que existiam nas versões anteriores. Para quem jogou os jogos originais, deve se lembrar, como eu me lembro muito bem, que embora isso não estragasse a experiência, ainda assim era um defeito chato, que era o problema na mixagem do áudio. Nos jogos originais aconteceu num número aí considerável de cenas, um problema no volume das vozes dos personagens em frente à música e os efeitos do ambiente do game, ou seja, eles ficavam muito baixos e você não conseguia entender o que o personagem estava falando. Se você não tiver com a legenda ativada, você não sabe o que o cara falou. E isso era muito chato, porque você via que era um defeito, um problema ali na dublagem, e, entretanto os caras não corrigiram isso. Todos os sons, música, efeitos, dublagem, são todos do jogo original. Não se deram ao trabalho nem mesmo de corrigir, pelo menos, o material que já existia. E isso é uma coisa abominável, porque mostra mostra claramente a falta de empenho. Os caras simplesmente quiseram economizar de
todas as maneiras e não se preocuparem em fazer a coisa mais básica. Na moral, tem coisa que me irrita. Como é que vocês tiveram coragem de cobrar $70, preço cheio, 350, num jogo que vocês não corrigiram nem o defeito do primeiro? Vocês reutilizaram o material do jogo anterior e não fizeram a correção. É ridículo e irritante você jogar um remake como esse e você ver que esse problema persiste. Pô, não tem explicação, isso aqui é um jogo exclusivo de PlayStation 5, como é que vocês não tomam esse tipo de cuidado? Então, galera, eu tomo esse pequeno momento no vídeo para sempre incentivar vocês a cair, ó, matando em cima desse tipo de coisa, porque isso é inadmissível. A gente tá falando da Naughty Dog. Naughty Dog não tem direito de errar numa coisa dessa. Vocês são um estúdio de grande porte comparado a vários outros da indústria que estão no top como Rockstar. E isso é inadmissível de uma empresa como vocês. Então a galera aí que tá assistindo, o público, saibam cobrar e saibam separar o momento do flame, de zoeira, de se a gente reclamar vai dar munição pro outro cara zoar. Cara, isso não existe. Existe a hora da brincadeira que você zoa e existe a hora de falar sério. Quando você deixa de falar sério para dar prioridade pra brincadeira, você se lasca aqui e você passa a se lascar cada vez mais desse outro lado também, porque se a empresa começa a fazer besteira, a tua zoeira vai pra onde? É você que vai ser zoado. Então você tá preocupado com a brincadeira? Saiba que é aqui que você tem que olhar primeiro. Eu coloco a brincadeira no lugar dela, que é o lugar da brincadeira, o lugar da realidade, o lugar onde a coisa tem a ver com o consumidor, eu trato de forma totalmente separada. E disso aí a gente já vai para um outro ponto também que eu anotei nessa análise, que é a questão dos troféus. A platina desse The Last beira a uma garapa. Na obra original, o game tinha cerca de 20 a 21 troféus a mais do que esse atual no remake, só que naquela época você tinha o multiplayer e os troféus do multiplayer eram exigidos para que você chegasse à platina, o que dificultava consideravelmente mais. Lógico que no remake, já que não tem o modo online, é normal que eles tirassem os troféus online. E esse é um ponto positivo. Eu vou dar essa colher de chá porque realmente você misturar troféu online com troféu offline não dá certo. Eu acho que para você poder miletar ou platinar os jogos, os troféus online tinham que ser separados, porque em game você já vai ter troféu de dificuldade, você já vai ter coletável, muita coisa chata para fazer. Não tem necessidade, né, de você fazer, por exemplo, crítica pessoal minha, como a Microsoft faz em muitos jogos dela, que ela mistura um monte de troféu online para tentar fazer o jogo render mais, e são troféus absurdos, tipo que nem os do Gears, de você enfrentar e matar 100 mil inimigos. Mas quem é que vai fazer um troféu desse? Mesmo que você só caia em sessão com um jogador noob, você vai levar uma eternidade pra fazer isso aí. É uma conquista totalmente sem sentido. Só que assim, você não colocar conquistas e troféus totalmente sem sentido é uma coisa. Agora, outra coisa é você também facilitar demais. A platina dos primeiros The Last era uma platina respeitadíssima na comunidade, porque não era só você zerar e pegar os coletáveis, não. Você tinha que zerar no mais difícil. E não era só uma vez, não. Você tinha que zerar no New Game Plus também. Além disso, você também precisava conseguir tunar todos os equipamentos do Joe e fazer ele tomar todas as pílulas, ou seja, melhorar todas as habilidades. E para fazer isso, você tinha que jogar no mínimo de 2 a 3, 4, 5 vezes o game. Agora você só precisa tunar um equipamento até o final. Você não precisa fazer todos. As pílulas, você não precisa tunar todas as habilidades. Ou seja, facilitaram em um nível que eu considero demais. A Platina e o 1000G não precisam ser extremamente difíceis, mas pô, também não tem que ser fácil, tem que ter um balanço entre as coisas. Mas já que nós estamos falando a respeito de reaproveitamento daquelas versões de Play 3 e Play 4, dessa crítica a gente já vai para uma próxima, né? Que tem justamente a ver com a versão do próprio game. Galera, vamos ser sinceros, o jogo é muito lindo, claro, mas ele tá no mesmo nível ali, praticamente um pouquinho maior que o The Last 2. E onde é que o The Last 2 foi lançado originalmente? Ah, é, né? No PlayStation 4. Então você vai me dizer que esse jogo aí não roda no PlayStation 4? Pô, tenha santa paciência. Com certeza um jogo desse roda tranquilamente num PlayStation 4. Dava para ter feito uma versão para o PlayStation 4, porque é justamente isso que ele parece. Um jogo de PlayStation 4 com melhorias pontuais para o PlayStation 5. Se você está duvidando do que eu estou falando, então é por isso que eu falei. Assista o vídeo até o final que você vai entender os meus argumentos. Todos eles são muito bem fundamentados. E eu já vou começar apresentando primeiro. Cadê o Ray Tracing no The Last Remake? Eu olhei todas as superfícies do game. No único lugar que parece que tem é nos espelhos dos banheiros, quando você entra ali, que realmente mostra ali o reflexo do Joe, né? Um reflexo fiel. Porém, em outros locais, não fica o reflexo dele, fica aquela mesma técnica de cube mapping que é usado em vários jogos para simular um reflexo que é muito, muito limitado, né? Dependendo do ângulo da câmera que você se move, aquele reflexo desaparece. E agora entra o segundo ponto que eu vou falar aqui para vocês. Galera,
olhem um vídeo do El Analista de Bits mostrando a demora do tempo de carregamento da versão do PlayStation 5 para a versão que tem no PlayStation 4. E vocês vão ver que a versão do PlayStation 4 está carregando mais rápido que o PlayStation 5 nesse jogo. Caras, como é que pode um negócio desse? Como é que Spider-Man Miles Morales, na versão de PlayStation 5, tá? Com Ray Tracing, mundo aberto, com muito mais coisa pesada para ser carregada ali na tela ao mesmo tempo, porque eu não sei se você sabe, tem uma diferença bem grande aí. O Spider-Man Miles Morales trabalha com streaming de dados enquanto você está jogando. Lógico que o The Last tem que carregar o gráfico conforme você vai avançando, mas a maior parte do cenário já é carregada, porque é um jogo linear. Então não tem esse streaming de dados constante, como é o caso de um jogo de mundo aberto. Então como é que pode um jogo como Miles Morales carregar em 2 para menos segundos no PlayStation 5, com carregamento frio mesmo, lá desde o começo, não é usando o sistema de suspensão, não. Como é que ele carrega isso daí nesse tempo? E o The Last leva quase 20 segundos para carregar do menu até a gameplay. Pô, você tá de sacanagem. Como que isso aí foi otimizado para o PlayStation 5, feito do zero, conforme a Sony diz que realmente foi feito? 2K 30 FPS. Será que não dava para pegar esse jogo do remake e fazer um downgrade nele, botar em 2K em 30 FPS? Você acha que isso aí não ia rodar no PlayStation 4? Os cenários do The Last 1 são menores que os cenários do The Last 2. Muito menos coisas para carregar, diga-se de passagem. A mecânica não é atualizada, tem menos coisas na tela, tem menos movimentos a serem simulados, ou seja, para o processador também deve ser mais leve. Isso aí foi feito para o PlayStation 5, mais parecendo para ser puro marketing e o famoso cash and grab, né? Se é que vocês me entendem. Então, no resumo de tudo, galera, é triste, mas infelizmente não foi um remake feito com carinho, não foi feito com vontade, e inclusive não foi feito levando em consideração o que os jogadores esperariam. A Naughty Dog de uns anos pra cá tem sido decepcionante em questão de marketing. Essa não é a primeira vez que a gente vê propaganda enganosa por parte da Naughty Dog. Isso já aconteceu no The Last 2. Vocês sabem muito bem a que eu tô me referindo. Aquelas propagandas lá de personagens, né, que apareciam nos trailers, que eram em momentos da história bem lá pra frente no game, e que quando você chegava lá no jogo de verdade, esses personagens não estavam lá. Vocês sabem bem o que eu tô me referindo aqui. Aquilo ali por si só já foi uma das maiores mancadas que a empresa fez até agora, e agora vem com essa, né? Prometendo que ia fazer um jogo do zero, prometendo que ia fazer uma coisa totalmente reformulada em questão de mecânica, e não foi isso que aconteceu. Foi sim uma propaganda que, do meu ponto de vista, foi desonesta. E quer saber de uma coisa? Não tem vergonha nenhuma você ver e criticar esse tipo de coisa. Porque acima de zoeira de console, acima de qualquer outra coisa, você é consumidor. E se a Sony se tornou o que ela é hoje em referência de produção de games, foi por sua causa, foi por minha causa, por dar suporte às obras que realmente mereciam esse suporte. Agora, esse remake, rapaz, quer fazer desse jeito, entregar como foi feito, só com melhoria gráfica, então tem que ser honesto na propaganda e, acima de tudo, na precificação. Se tivesse consideravelmente mais barato do que está custando, eu não falaria nada. A review continuaria exatamente a mesma, é um jogo exatamente igual ao primeiro, portanto, de acordo com a qualidade técnica, ele mantém exatamente a mesma qualidade, proporcional à sua geração, e acabou o vídeo. Então, em resumo, esse vídeo inteiro se baseia principalmente na questão da precificação. E depois disso é a cascata, que são as ideias do que poderia ter sido feito muito melhor, mas deixaram de fazer. Então, concluindo aqui para vocês, galera, a minha nota final, se eu fosse levar em consideração somente o remake em si, a fidelidade à obra, o que o game consegue trazer, obviamente seria a mesma nota que ele mesmo tirou, que se eu não me engano foi de 95 na época, não tenho o que dizer. É o mesmo jogo com um gráfico melhor, então não tem como você dar uma nota diferente disso. Entretanto, a partir do momento que a gente passa a olhar para ele na perspectiva de um remake, a coisa muda um pouco de figura. É óbvio que eu não vou levar em consideração o preço para dar uma nota, porque isso nada tem a ver com a qualidade em si. Mas para a qualidade de um remake perante aquilo que a gente vê no mercado, que são feitos e entregues com conteúdo até melhor, esse deixou a desejar. Então, ele está com uma nota próxima de 90 aí pela mídia. Eu estaria dando agora uma nota de 80, no máximo, para o que foi feito nesse remake. Você também ficou meio chateado com a forma como isso aconteceu? Ou para você tá tudo bem, tá tranquilo? Eu quero ver qual é a opinião de vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo. Tchau, tchau.